Olá pessoal, Rodrigo Tavares por aqui, mais um episódio do Diálogos com Rodrigo Tavares. E hoje, como eu já havia prometido na última semana, eu vou falar um pouquinho sobre o que é literatura, o que é um bom texto literário. Mas antes da gente começar, já vou pedir que vocês se inscrevam no canal, apertem o like, assim que possível deixem um comentário dizendo o que vocês acharam, porque é muito importante para que o meu canal volte para o maior número de pessoas possíveis. Então, depois da vinheta, a gente já conversa. O que é um bom texto literário? Essa é uma daquelas perguntas simples, mas que a gente pode passar a vida inteira debatendo, a vida inteira conversando, e ainda assim existirem muitas respostas diferentes para esse assunto, e é bem provável que a gente acabe não concordando no final. Mas a humanidade estuda a poética há mais de 2000 anos. Desde o tempo dos filósofos, desde Aristóteles, a gente tenta descobrir como se comunicar com as massas, como se falar de um jeito que mexa com a cabeça das pessoas. E talvez a definição certa do que é literatura a gente nunca encontre. Mas uma certeza que a gente tem é que literatura é a arte da palavra. Assim como a música é a arte do som, a fotografia e o cinema é a arte da luz e da sombra. E falar sobre arte é sempre um caminho muito delicado até a gente encontrar definições corretas, como vocês bem sabem. Mas a gente precisa começar quebrando essa pergunta em duas. O que é um bom texto e o que é boa literatura? Porque quantas vezes você já ouviu uma pessoa vir dizer para ti assim, ó, tu precisa ler esse livro, ou tu precisa ler esse texto. E se tu perguntar para essa pessoa por que ela disse isso, ela não vai te enumerar as qualidades literárias do texto. Ela vai te indicar o texto porque ela concorda com o conteúdo do texto. Quer ver? É inegável que Chico Buarque é um grande poeta e um grande escritor. Mas muitas pessoas que jamais leram também não vão ler porque tem um preconceito com a posição política do Chico Buarque. Tá, mas eu tô falando de um artista mais vinculado à esquerda. Bom, vou dizer que acontece a mesma coisa com textos de Olavo de Carvalho. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo vão escutar esse nome e dar dislike no canal, deixar de seguir, etc. Mas é inegável que o Olavo de Carvalho escrevia muito bem. E eu tenho certeza que alguns desses textos, se vocês receberem aí pelas redes sociais sem assinatura, é bem capaz de vocês compartilharem. Então, vocês viram que a gente às vezes tem a tendência de não vincular o conteúdo da forma. Só que literatura é basicamente forma. O que acontece, gente, é que o leitor comum, ele confunde texto com conteúdo, tá? E tudo bem, isso é normal. Mas a gente, nós escritores ou nós leitores de qualidade, a gente tem que desenvolver a capacidade de olhar o texto na sua complexidade, de entender que ali tem um narrador, que tem um tempo, que tem uma história a ser contada de uma forma determinada. E literatura é isso. É forma, mas é conteúdo. É a soma desses dois caminhos, como a gente já conversou no vídeo passado, que devem andar juntos. Sim, porque um texto sem forma, ninguém vai entender. Mas a forma pela forma, como muita gente faz literatura, forma pela forma, também não se comunica com o coração das pessoas. Então a gente tem que tentar sempre achar esse meio termo de forma e conteúdo. E é por isso que definir literatura é tão difícil, gente. Porque literatura é estética, literatura é cultura, é sociedade, é tudo um pouco misturado. A gente sempre tem aquele velho debate. Paulo Coelho é literatura? Olha, Paulo Coelho tem conteúdo, pensa na forma, se comunica com muita gente. E é vendido aonde? Em livros de literatura, nas livrarias. Quando aparece nos jornais, ele está nas páginas e nos suplementos de literatura. Então sim, Paulo Coelho é literatura. Agora você, com as suas ferramentas, vai olhar para aquele texto e dizer se ele é um bom ou um mau texto? Bom, isso aí não é assunto para esse vídeo. Deixo que vocês leiam Paulo Coelho e deem uma pesquisada. E talvez até deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Gostam ou não gostam de Paulo Coelho? O professor Marcelo Spalding, para fugir da briga, ele gosta de citar Jacobson. E até trouxe aqui o texto. Literatura, ele pensa a literatura como literariedade, que é o conjunto de características que fazem um texto ser lido como literário. Né? Antônio Campanhão dizia que isso tem a ver com gosto, com estética. Terry Eagleton diria que tem a ver com política, com valor. Mas o essencial de tudo é entender literariedade existem graus. Cada
livro e cada texto literário vai ter um pouco mais de literalidade e outros pouco menos. Aí a gente vai ter reportagens com alto grau de literalidade, como Sertões, a gente vai ter letras, a gente vai ter o teatro do Shakespeare com muita literalidade, e é uma peça de teatro. Então tudo isso é estudado e está dentro da literatura e da boa literatura. Talvez esteja difícil, então, pessoal, entender o que é literatura. Esse vídeo aqui não pretende esgotar o tema, pelo contrário, eu vou trazer mais perguntas e questionamentos e quero que a gente vá para casa pensando sobre isso. Mas um caminho importante, um caminho possível de se pensar, e isso eu convido vocês a fazer, é o que não é literatura. Gente, livro didático não é literatura. Panfleto político não é literatura. Quando livro, romance e ficção tem muita panfletagem política, ela não é boa literatura, apesar de ser algo que está bem na moda. Literatura não é jornalismo, mesmo quando se inspira nele. E óbvio que literatura não é publicidade. Ela não está aqui para vender, ela não está aqui para te convencer de nada, ela não está aqui para te disparar gatilhos mentais. Por isso que no vídeo passado eu fiz questão de separar a escrita criativa como um guarda-chuva do qual a criação literária, que é pra gente que fala de ficção, de literatura, estamos inseridos. Porque a escrita criativa é e vem sendo muito utilizada por esses copywriters para vender curso, para te vender porcaria na internet, para te vender cursos que vão ensinar vocês a terem uma linguagem persuasiva para fechar contratos, enfim. Só que a criação literária não é para isso. A escrita criativa até pode ser. A motivação da literatura é provocar, emocionar, perturbar, fazer pensar. Literatura, então, é muito mais do que a gente pode tentar conceituar num vídeo de poucos minutos aqui no YouTube. Eu conversei sobre o que é literatura com a professora Gabriela Silva lá no meio da pandemia e tem uma live de mais de hora sobre esse assunto aqui, então eu peço que vocês procurem, vou tentar deixar num card aqui, mas qualquer coisa está disponível aqui no meu canal. Em resumo, para finalizar, pessoal, literatura precisa de forma e ritmo, forma e conteúdo, forma e som, forma e peso. Tudo isso andando junto para o bem de te contar uma história. Se vocês encontrarem tudo isso num texto, vocês podem ter certeza que estão falando de literatura. E tem alguns penduricalhos a mais que vão fazer esses textos serem bons textos literários e outros grandíssimos textos literários. E é isso que a gente vai conversar aqui nesse canal durante os próximos anos. Estes temperinhos que a gente pode ficar dando no nosso texto para transformar aquilo que a gente escreve, conteúdo, forma, em literatura e de repente chegar em lugares que a gente nunca imaginou antes. Vamos se propor fazer isso junto, pessoal? Então, agradeço a presença de todos aqui no canal. Espero que tenham gostado deste vídeo, e eu falei que o vídeo ele era um pouquinho mais pesado, mais difícil, porque conceituar literatura é um desafio gigantesco. Espero que vocês tenham ficado até o final e fiquem comigo que na próxima semana a gente volta aqui no canal para conversar um pouquinho sobre literatura.